Olá, pessoal. Bem-vindos de volta. Nós vamos retomar agora o Fórum de Palestras sobre o Setembro Amarelo. E agora a gente vai ter a palestra do professor Seiji Uchida. Ele é pós-doutor em Psicodinâmica do Trabalho pelo Conservatório de Paris e ele representa o Instituto Trabalhar. Ele vai se apresentar um pouquinho para vocês e aí vai falar sobre o assunto hoje, que é a ideação suicida e o ambiente organizacional. Seja bem-vindo. Obrigado. Prazer a todo mundo. Eu queria, antes de mais nada, agradecer a Fátima e aos organizadores deste fórum de palestras. Como a Isabelle disse, na realidade, eu vou falar um pouco da minha trajetória para vocês entenderem de que lugar eu vou falar, né? Minha formação é em psicologia, fiz mestrado e doutorado lá na USP, graduação também, e depois fui me especializando em alguns campos. E quando fui convidado a trabalhar na Fundação Getúlio Vargas, aqui de São Paulo, então fui me especializando e aprofundando numa área conhecida como psicopatologia e psicodinâmica do trabalho. Então, e aí eu fiz o meu pós-doc no CNAM, né, Conservatoire National des Arts et Métiers. Então, mais ou menos sucintamente, é isso que eu gostaria de falar sobre a minha pessoa. Bom, morrer de trabalhar, ideação suicida e ambiente organizacional. Falar sobre suicídio e falar sobre um tema né, complexo, enigmático e desafiador. Relacionar este ato extremo ao trabalho e à organização do trabalho traz um desafio e uma complicação maior. Vou buscar apresentar de uma maneira sintética o ponto de vista da psicopatologia e psicodinâmica do trabalho. Quero já, desde antemão, me desculpar se os conceitos que vou utilizar forem de difícil compreensão e se algumas passagens de minha apresentação parecerem obscuras e incompreensíveis. Então, peço já desculpas. Como eu já disse, vou falar sobre este tema de um lugar bem preciso, psicopatologia do trabalho e psicodinâmica do trabalho. A psicopatologia do trabalho é um campo de investigação e ação que surge na França na década de 70 do século passado. 50, desculpe, na década de 50 do século passado. A psicopatologia parte de uma pergunta inaugural. Pode o trabalho adoecer quem trabalha? Para os primeiros pesquisadores, a resposta é sim. E o trabalho pode, sim, adoecer. A questão passa a ser, então, como o trabalho adoece. Desde então, a investigação passa a ser a de compreender o ambiente de trabalho e analisar como este impacta a pessoa que trabalha. A linha de investigação inicial buscava estabelecer um nexo causal entre as condições de trabalho e o seu efeito no comportamento. Um dos grandes pesquisadores dessa fase inicial da psicopatologia do trabalho é Guion. Ele utilizou a teoria pavloviana e vai simular em laboratório, ou seja, vai buscar reproduzir em laboratório as condições de trabalho e estudar como estes estímulos
condicionam respostas patológicas, ver quais transtornos seriam produzidos nestas condições. Christophe Dejour, autor que eu trabalho, na década de 70 do século passado, vai buscar aprofundar a compreensão psicopatológica do trabalho, mas ele parte de uma ótica bem diferente da de Guérin. Dejour, além de ser médico do trabalho, ele é também psicanalista. E ele teve, lá no Quinan, um contato bastante rico e profícuo com Alain Wissner. Quem é Alain Wissner? É um dos maiores nomes da ergonomia da atividade francesa. Ele ele cria, né, uma concepção de ergonomia da atividade diferente da tradição anglo-saxônica. Ele defendia de que não é o homem que deveria se adaptar ao sistema do trabalho, pelo contrário, era o trabalho que deveria ser adequado ao homem. Esse ponto é importante, porque depois eu vou retomar. Ao conduzir, né, o Christophe Dejour, suas pesquisas, agora no campo real, ou seja, dentro das empresas e instituições, ele observa algo que a simulação em laboratório não apreende, por ser uma situação artificial. Observando as injunções, pressões e os constrangimentos concretos do trabalho, ele esperava encontrar efeitos patogênicos, pessoas se desestabilizando. Mas o que ele observa é algo surpreendente. Ao invés de Christophe Dejour encontrar indivíduos adoecendo, ele encontra uma situação de normalidade. Ou seja, as pessoas trabalhavam normalmente. Um parênteses, cada organização de trabalho cria, né, a sua própria normalidade. Isso é importante a gente ter em mente. Ora, se as pessoas trabalhavam normalmente, mesmo em condições muitas vezes precárias, a pergunta passa a ser: por que no lugar de encontrarmos comportamentos patológicos, eu encontro a normalidade? O que é importante a gente lembrar é que trabalhar dentro de uma certa normalidade é algo que não chama a atenção de ninguém. A gente está tão imerso que trabalhar normalmente parece ser uma coisa normal, né? Agora, questionar a normalidade foi uma contribuição extremamente original, né, da parte de Dejour. Como psicanalista, ele levanta a hipótese e depois, né, confirma através, né, do trabalho do campo que os trabalhadores criam estratégias coletivas de defesa. Para aqueles que trabalham com a psicanálise, sabem que os mecanismos de defesa são inconscientemente acionados para nos proteger de nossos sofrimentos, dos nossos conflitos, dos nossos problemas. Voltando ao Dejour, ele percebe que os constrangimentos no trabalho produzem sofrimento e as estratégias coletivas de defesa são construídas para protegerem as pessoas do sofrimento. E são elas que criam o estado de normalidade. As estratégias, né, são acionadas e criadas para as pessoas poderem trabalhar, por exemplo, sem medo, né? Tem
trabalhos, como vocês sabem, que causam um grande risco à integridade, inclusive, né, psicológica, não só física, né, para o trabalhador. Então, cria-se essas estratégias coletivas, né, de defesa para as pessoas poderem trabalhar normalmente. A normalidade, nesse sentido, mascara, em muitas empresas, a situação de sofrimento. Logo, normalidade não necessariamente significa estado saudável. Normalidade pode estar mascarando uma situação muito precária das pessoas, né, num processo de adoecimento. Quando adoece, né, a doença irrompe, aparece, se manifesta? Quando, né, as pessoas utilizaram de todos os recursos contra o sofrimento para poder trabalhar. Ou seja, quando as defesas, né, criadas começam a falhar, não dar conta. É aí que o adoecimento aparece e a doença se manifesta. Mas para entender a psicopatologia do trabalho dos tempos atuais e o suicídio em particular, é necessário refletirmos as profundas mudanças no mundo do trabalho a partir da década de 80 do século passado. E como evoluiu o campo da psicopatologia nessa investigação. Antes, buscava-se compreender os efeitos do conflito entre a organização do trabalho com a sua lógica e a personalidade de cada indivíduo. São duas lógicas distintas que entram em choque e desse choque surge o sofrimento. A partir de meados da década de 80 e ao longo da década de 90, Deleuze passa a observar e defender agora a centralidade do trabalho. Ou seja, ele defende que o trabalho é o mediador privilegiado entre a subjetividade e a organização do trabalho. Diferentemente da ótica anterior, onde se pensava o conflito direto entre a personalidade e a organização do trabalho, Deleuze foi percebendo o lugar central que o trabalho ocupa, não só dentro da organização, mas na vida das pessoas. Ele se inspira na filosofia hegeliana da dialética do homem e a natureza. E Hegel é quem traz, né, a ideia do trabalho ser mediador entre o homem e a natureza. Uma questão que Hegel coloca e Deleuze observa na sua clínica é que o homem, ao transformar a natureza, ele não só transforma a natureza, mas também ele se transforma através do trabalho. Então, nós também, na clínica do trabalho, quando vamos a campo, observamos como, né, os indivíduos, ao trabalhar, né, transforma, né, a uma certa realidade, transforma, né, por exemplo, em produtos, e nessa transformação o indivíduo também se transforma. Deleuze, então, vai reter essa ideia de Hegel e valida no mundo atual esse processo de transformação do mundo e de si através do trabalho. A partir deste momento, o campo passa a ser nomeado de psicodinâmica do trabalho. A partir do momento que o Deleuze renomeia o seu campo, ele começa a produzir novos conceitos, agora tendo em vista o trabalho e sua centralidade. Por exemplo, da economia da atividade, como eu citei antes,
ele vai perceber a grande contribuição do conceito de trabalho real e trabalho prescrito. Trabalho prescrito é o trabalho que toda e qualquer, né, empresa, instituição vai criar regras de procedimento, vai dizer como um certo trabalho deve ser executado e assim por diante. Só que, quando qualquer um de nós, né, vai trabalhar, a gente percebe que a realidade, né, impõe para nós desafios e que a prescrição não dá conta. E a ergonomia da atividade vai dizer: o trabalho real é aquele trabalho que é efetivamente realizado. Ou seja, frequentemente, se seguirmos, né, a prescrição, o trabalho não acontece. Muitos de vocês devem lembrar, por exemplo, do apagão aéreo. O apagão aéreo ocorreu exatamente porque os controladores de voo passaram a seguir a norma de controlar, né, um número X de voos, quando eles estavam controlando o dobro de voos. Ou seja, para dar conta, né, do imenso tráfego aéreo, cada controlador passou a trabalhar o dobro do prescrito. Este é um exemplo do mundo real do trabalho, onde o prescrito, né, se seguido rigorosamente, acaba, inclusive, parando a produção. A Operação Tartaruga, um outro exemplo, é exatamente quando é um tipo de operação quando todo mundo segue o prescrito. E quando se segue o prescrito, a produção para, ou vai muito lentamente, ocorre muito lentamente. Outros conceitos que o Dejur vai produzir para dar conta agora dessa nova forma de compreender o mundo do trabalho, e focando no trabalho, é que quem trabalha, né, quer que o seu trabalho seja reconhecido. Isso é óbvio, mas o grande problema é que nem sempre, né, ou frequentemente, o fazer, né, do trabalhador não é devidamente avaliado e reconhecido. Ou seja, é fundamental haver um processo que o Teixeira chama de julgamento de utilidade e julgamento de beleza. O que isso significa? O julgamento de atividade, de utilidade, é um julgamento feito pela organização, feito pela chefia, onde vai se avaliar a contribuição efetiva do trabalho de alguém. Agora, por julgamento de beleza, Dejur entende que é um julgamento feito pelos pares. Par é aquele indivíduo que faz, né, o trabalho que a gente faz, que conhece o nosso trabalho, porque ele também trabalha, conhece os macetes, os problemas, conhece os desafios e assim por diante. É o mais temido julgador, porque com o par, né, a gente sabe que se a gente fizer algo fora das regras daquele trabalho, que o Dejur vai chamar de regras do ofício, o par imediatamente sabe que o trabalho, por exemplo, não está sendo bem feito. Por outro lado, o par é aquele, né, sujeito que tem condições de avaliar a nossa engenhosidade, a nossa criatividade, a nossa originalidade. E quando a gente produz algo como uma obra, né, a gente fala que beleza, que bonito, etc, etc. E essas expressões é que levaram o Dejur a chamar de julgamento de beleza. Com isso, vocês estão podendo ver algo importante. O trabalho, para ser reconhecido, tem que ter visibilidade.
Quando o nosso trabalho não tem visibilidade, a gente tende a ser invisível para a organização. Um exemplo bem simples, um amigo meu, ele propôs um exercício e depois ficou conhecido, saiu inclusive na mídia. Ele propôs para os alunos da USP sair e desenvolver um trabalho, né, que não era e não é socialmente valorizado. E um dos meninos colocou todos os paramentos de um gari e começou a varrer a rua, ali perto, inclusive, da própria faculdade. O que foi muito interessante é que, quando ele foi ao banheiro dos estudantes, dos alunos, ele passou por perto de vários amigos e colegas que não o reconheceram, porque todo mundo via não a pessoa, mas viam o uniforme. Ou seja, essa invisibilidade do ser vem da invisibilidade do fazer. Então, a questão da visibilidade é fundamental, como vocês podem ver. A partir desses conceitos, Christophe Dejoux começa a discutir não a doença ou não o adoecimento, mas ele está mais preocupado, a partir de então, em refletir como construir ambientes saudáveis, ambientes que possibilitam desenvolvimento, crescimento e a emancipação dos sujeitos trabalhadores. Óbvio que a ideia de psicopatologia do trabalho vai ser repensada agora diante das novas transformações do mundo do trabalho. Como vocês podem ver, uma profunda transformação do mundo do trabalho. E por que é que começa a se pensar nessas questões? Por exemplo, esqueci de citar uma questão fundamental para o desenvolvimento saudável das pessoas, além do reconhecimento, é o processo de coordenação do trabalho e cooperação. O grande problema hoje, depois eu aprofundo, é que a lógica do trabalho hoje não possibilita, frequentemente, a cooperação entre as pessoas. E cooperação é algo que surge da construção de relações de confiança. Dejoux é muito claro. Todo mundo acha que confiança é um sentimento psicoafetivo. Eu, depois de 3 minutos de papo, eu olho e falo, nossa, o cara é legal, eu confio nessa pessoa. Christophe Dejoux vai dizer que isso é ingênuo, porque confiança é uma construção de um coletivo que discute regras do trabalho, regras do ofício, e principalmente no cumprimento de todos, dos acordos que a gente faz em relação ao trabalho, é que se constrói relações de confiança. Ou seja, a confiança é fundamental para a construção de relações de cooperação, e a própria cooperação, pensado dessa forma, vai ajudar a construção das relações de confiança. Posto isto, vamos agora pensar o que está acontecendo no mundo do trabalho. No mundo do trabalho, hoje, você observa exatamente um processo brutal de individualização do trabalho. O que isso significa? Significa que, por exemplo, onde deveria haver cooperação horizontal, você não encontra. Quando a gente pensa que deveria haver uma cooperação vertical, você vê muito mais gestores hierárquicos que
preferem, através, né, do comando, através da autoridade, etc., estabelecer uma relação top-down, né, e as coisas acontecem de cima para baixo e sem haver um diálogo de baixo para cima e uma cooperação através de cada um cumprindo suas funções e papéis, estabelecer, né, regras de como poderia ser uma relação de cooperação vertical. A gente também hoje não observa, por exemplo, relações de cooperação que o Cristóvão Schulz chama de transversais, que seriam entre, por exemplo, departamentos, entre um cliente e assim por diante. Ou seja, o mundo atual, ao enfatizar a individualização, né, faz com que cada vez mais haja ênfase na competição. Né? E essa competição vai ser, muitas vezes, o motor, né, da tal da motivação e crescimento profissional e assim por diante. Como dei aula há muito tempo na Fundação Getúlio Vargas, eu ouvia muitas frases, né, do mundo do trabalho, do mundo corporativo, onde os gestores diziam: você deve cuidar de sua empregabilidade. Ou seja, você, indivíduo, é responsável se você se mantém ou não se mantém empregado. Você deve se qualificar e aperfeiçoar continuamente, ou seja, se você perder o pé do aperfeiçoamento, desenvolvimento, isso é culpa sua e responsabilidade sua se eventualmente você se tornar obsoleto. Você deve ser competente, desenvolver skills, né? E adquirir expertise para ser multifuncional, né, você poder ter flexibilidade para trabalhar em diferentes situações. E, com isso, você, quanto mais adquirir esses skills, você vai ter uma grande vantagem competitiva. Ou seja, é enfatizado o tempo inteiro a competitividade entre, né, os indivíduos. Um instrumento hoje utilizado para que essa individualização e a competição sejam realmente não só mantido e incentivado é a forma de avaliação. A avaliação hoje é individual, individualizada. Isso, né, vai produzir novos transtornos no trabalho. E o suicídio é uma dessas formas extremas, né, de transtorno. Dentro da ótica da psicopatologia do trabalho atual, o suicídio é uma patologia da solidão. É alguém que se sente inútil, invisível, solitário, por se sentir inútil, sentir um nada, sente um grande vazio e, frequentemente, esta patologia da solidão faz com que o indivíduo fosse jogado a um deserto árido emocional. Não há mais para esse sujeito amparo, solidariedade, reconhecimento, visibilidade. As novas formas de organização do trabalho, ao individualizar, né, vai exatamente quebrar as possibilidades de muitas organizações de cooperação e solidariedade. E as pessoas a serem, né, incentivadas a serem competitivos individualmente. Então,
vai ter que bem arcar não só os louros, né, os bônus, mas também os ônus de estar só. E quando vem o sofrimento, o ônus é ter que lidar sozinho. O sofrimento que advém da situação do trabalho. O que é mais interessante, e eu li para preparar, né, esta minha fala hoje, um livro do começo da década de 2000, mais ou menos 2003, um grupo de psicanalistas, né, fizeram um profundo estudo e desenvolveram uma clínica que eles chamam de clínica do suicídio. Eu fui lá reler, porque já tinha lido lá há tempo atrás, e uma coisa que eu resgatei, né, que interessa aqui para a nossa discussão de hoje, como o título é sobre ideação, né, do suicida, esses psicanalistas descobriram algo surpreendente que a gente também valida no mundo do trabalho, nas nossas pesquisas e ações. Na clínica psicanalítica, obviamente, eles só têm como paciente aqueles que não foram até o fim, ou seja, não se mataram. E vão trabalhar, né, essa questão de por que em algum momento eles pensaram em pôr fim, né, à própria vida. O que é surpreendente? Eles não falam que queriam pôr, né, a vida, um fim à vida. Mas como assim, né? Suicídio é você se matar, não? Ora, os pacientes diziam, não, o que eu queria, por exemplo, era acabar com um cansaço profundo que eu estou sentindo. Estou exausto, não quero mais continuar vivendo com esse cansaço. Eu quero pôr fim ao cansaço. Outros diziam, não, eu estou sofrendo muito, muito, muito e eu queria pôr fim ao sofrimento, né? Ou seja, o que chamou muita atenção dos psicanalistas é que eles não falam em acabar com a vida. A ideação vai muito mais na linha do estou vivendo uma situação insuportável, estou vivendo coisas que eu não aguento mais, estou vivendo, né, algo que ultrapassa a minha capacidade de lidar com, né, as minhas questões ou situações. Ou seja, esse tipo de ideação, né, não faz com que os outros percebam que a pessoa está falando em se matar. E porque nem a própria pessoa está pensando em se matar. Isso que chamou muita atenção dos psicanalistas franceses, né, que trabalharam com a questão do suicídio. Agora, quando a gente pensa a relação, como o tema diz, né, da ideação suicida e organização do trabalho, não devemos esquecer, por exemplo, quando o título é bem sugestivo, como fala morrer de trabalhar, né? Na realidade, não é o trabalhar demais que é o problema. O problema é o trabalho perder o sentido, perder o significado. E quando se perde o significado, o sentido, as defesas que eu criei para poder trabalhar, e as defesas agora não são mais coletivas, não tem mais solidariedade, vai ter que ser defesas individuais, vou ter que contar, como diz o Freud, com os mecanismos de defesas individuais.
E aí eu estou só, solitário, tendo que lidar eu comigo mesmo. Então, numa situação como essa, sem o apoio e a solidariedade dos outros, eu fico, obviamente, sozinho à mercê desse brutal sofrimento. Todo o quadro que eu descrevi de sensação de inutilidade, vazio, nada, etc., etc., leva, né, frequentemente, agora pensando no mundo do trabalho, ao quadro de depressão. A pessoa é levado a, né, se sentir sem forças mais para combater, lidar com a situação de sofrimento, ou seja, o sofrimento ultrapassou o meu limite de lidar com ele. Com isso, estou querendo chamar a atenção de todos vocês. No mundo do trabalho hoje, os livros de gestão de pessoa, etc., etc., né? Não só culpabiliza os indivíduos, você é quem não é super-homem, você que não dá conta, você é isso, você é aquilo, e põe culpa tudo no próprio indivíduo. O problema é que quando você olha para a realidade do trabalho, olhando as transformações do trabalho, quando você olha como o sujeito chega a esse nível e mais com a invisibilidade, né, que vai acontecendo, isso faz com que o sujeito, no limite, seja levado a um ato extremo. Obviamente que antes do ato extremo, nós temos visto, observado uma série de outras formas de adoecimento do mundo atual. Eu queria acrescentar uma coisa que me faz pensar muito. Eu fui professor por muitos anos, estou aposentado, e agora, com meus amigos, eu criei o Instituto Trabalhar para continuar fazendo esse trabalho com as empresas e procurando fazer com que as empresas tomem consciência das, né, contradições que elas encontram e produzem uma situação extremamente patogênica. Se nós não pensarmos o trabalho, sua organização, seu sistema, se nós não pensarmos como esse sistema de trabalho vai definir o modo como cada um vai trabalhar, e como nós vimos, o trabalho é essencial para a vida das pessoas, para o bem ou para o mal. Por bem seria desenvolvimento, seria um sujeito se tornar saudável, assim por diante, através do trabalho. Mas, frequentemente, o que nós observamos é que o trabalho, né, tem sido fonte de adoecimento. Quando a gente pensa mais profundamente a relação entre, de um lado, a subjetividade. Essa subjetividade, eu não disse até agora, mas quando nós utilizamos a psicanálise, não estamos falando de qualquer sujeito, nós estamos falando do sujeito do inconsciente. O que é que isso significa? Desde Freud, nós sabemos que as questões íntimas pessoais passam e são atravessadas pela lógica do inconsciente. Agora, quando o Christophe Dejoux fala de estratégias coletivas de defesa, ele está pensando, né, o que um psicanalista, especialista em grupo e de relações sociais, ele tem um livro em que ele desenvolve, né, um conceito de alianças inconscientes, alianças sociais inconscientes, ou seja, para a gente entender, né, o que de fato se passa, é fundamental a gente estar atento e observar esses efeitos
efeitos, né, das relações inconscientes, primeiro no plano organizacional e como isso impacta no plano pessoal. Ou seja, as coisas não ocorrem somente no plano consciente. Nessa linha, né, eu pessoalmente, quando vejo uma série de propostas para, né, as organizações, que vai ao encontro da lógica da individualização, da responsabilização, né, da saúde pelos indivíduos. Se você não é saudável, porque você não se cuida. Então, o que é que hoje abunda no mercado? Por exemplo, meditação. Meditação é uma coisa individual. E isso, sutilmente, significa que você individualmente tem que cuidar da sua saúde, do seu equilíbrio emocional. Quando você tem, por exemplo, né, muitas startups que criam aqueles jogos e não sei o quê, tarará, então um ambiente lúdico, né? Muitas vezes eu tenho a impressão, e desculpe se eu estou sendo muito duro, mas me parece muito saídas infanto-juvenis, né? Joguinhos, não sei o quê, como se isso resolvesse o grande problema do sofrimento humano no trabalho. Ou quando você tem, por exemplo, salas de descompressão, né? Ora, mas isso tudo, né, são saídas individuais. Isso vem reforçar a ideia de que você deve individualmente, também agora, cuidar da própria saúde, sem perceber que a relação complexa desse sujeito através do trabalho com a organização do trabalho, essas relações complexas que produzem este ou aquele, né, destino para as pessoas. Se pensa a organização na sua lógica, no modo como ela constitui a hierarquia, as relações, a divisão do trabalho, o conteúdo do trabalho, e, ao mesmo tempo, se leva em conta cada pessoa ou cada grupo em relação, né, à organização, sempre mediado pelo trabalho, você vai ver que muito mais complexa é a situação e essas soluções individualistas, né, psicanaliticamente falando, vai trabalhar só com sintomas, vai trabalhar com eliminação de sintomas, não vai trabalhar com as causas reais e profundas de por que tal sintoma está sendo produzido. Logo, quando a gente pensa, antes de encerrar minha fala, queria falar um pouco da pandemia e como a pandemia vem intensificando todo esse problema que eu relatei até agora. Eu sou também clínico de consultório e trabalho há mais de 40 anos como analista, e a grande maioria dos meus pacientes vem do mundo corporativo, porque como eu dei aula na Fundação Getúlio Vargas, a maioria são meus ex-alunos e que já trabalham no mundo corporativo, em diferentes segmentos, e trato tanto de executivos como executivas. E nesse período de pandemia, né, apesar de ser um microcosmo, eu pude ir refletindo os efeitos da pandemia. Se um dos grandes problemas é a invisibilidade, ou seja, não há mais um trabalho presencial e, por motivos óbvios, é fundamental o isolamento social para quem acredita na ciência, né? Tem que ser isso, temos que seguir protocolos para que haja, né, uma prevenção social, né? Posso estar vacinado, mas eu vou continuar, e eu pessoalmente continuo seguindo os protocolos, por uma questão de saúde pública, né? Uma questão mais ampla do coletivo. Só que, quando você vai para o mundo do trabalho e você está lá sozinho, né, trabalhando à distância, no seu computador,
No primeiro momento, todo mundo ficou contente. Ah, que legal, não vou precisar de pegar ônibus, não vou poder, não precisar pegar metrô, não vou precisar de pegar trânsito, etc, etc. Só que, com o tempo, quando as pessoas foram percebendo que a pandemia ia prolongar, porque a ideia inicial, em 3, 4 meses a gente vai já, né, voltar a uma situação de normalidade, quando isso não aconteceu, como todo mundo sabe, e estamos ainda hoje batalhando, né? Ainda bem que a vacinação está avançando, mas requer ainda, como dizem todos os especialistas, muito cuidado. Durante esse período, como é que os meus pacientes viveram esse período da pandemia? Começaram a ficar cansados e uma das preocupações era de que eles não ficassem invisíveis em relação ao que faz, ao trabalho. E aí, adivinha o que começou a acontecer? Começou a haver reuniões, né, diretas para que todo mundo pudesse falar, eu estou aqui, estou trabalhando, e o único jeito de mostrar que eu estou trabalhando é pelas reuniões. Só que, muitas vezes, essas reuniões, segundo os meus pacientes, são improdutivas, estão lá, mas só para todo mundo saber que eu estou engajado, que eu estou aí, sou responsável, etc, etc. E a reunião acaba ocupando o espaço do trabalho. Muitas vezes, então, a pessoa que fica lá 5, 6 horas de reuniões, né, vão trabalhar mais 6 horas, né, de trabalho real que tem que fazer. Ou seja, houve novamente uma situação de hiperatividade, né, com o esticamento de horário de trabalho. E eu tive que atender umas 8 pessoas encaminhadas pelos meus amigos nesse período da pandemia, e assim, eu faço um trabalho breve nessa situação, e de psicoterapia breve, eu chamo de terapia de crise. Por quê? Porque aumentou assustadoramente casos, né, graves de adoecimento, né? E muita gente deprimida. E vai, se a depressão já era um problema anterior, agora com a pandemia, né, me parece, não tenho dados estatísticos, mas me parece, está se tornando epidêmico. E com a depressão é um quadro que mais, né, leva as pessoas ao suicídio. Imagine, então, nessa situação onde as pessoas estão isoladas, dada essa pandemia, a relação é numa tela, como eu estou tendo com vocês. Eu preferia estar, né, num lugar onde pudesse ver vocês e vocês me verem. Agora, tudo isso faz com que se intensifique todas aquelas condições já precárias do trabalho. Isso é um alerta para vocês pensarem daqui para frente que o ato, né, do suicídio, na realidade, é um ato extremo, né, na nossa clínica a gente percebe isso, de pôr fim ao sofrimento. E as pessoas, por incrível que pareça, né, não pensam em se matar, mas por fim a algo que sentem como insuportável. Bom, cumprindo o horário que me foi dado, tentei ser bem pontual. Olá, professor, tudo bem? Tudo bem? E aí, Nossa, Fátima? tudo jóia? Eu estou aqui, assim, eu acho que a palavra melhor que me define nesse momento é impactada, com a clareza da sua colocação e com as coisas que a gente vê na plataforma, porque a plataforma-chave da questão, ela tem contatos e contratos com empresas para atendimento da clientela dos colaboradores das empresas, né? Nós vivenciamos exatamente isso que você estava falando agora, por fim, do quadro de depressão das pessoas, do estado completamente perdido das pessoas quando começaram a trabalhar em casa.
da questão da representação dos personagens, quem é que vai para frente dessa tela e o que está atrás dessa tela que ficou visível agora, né? Nós nos tornamos tão humanos no ambiente de trabalho, subitamente nós nos tornamos humanos no ambiente de trabalho. E esse quadro de humanidade, ou de humanização, eu entendi ele dentro do consultório como se fosse, num primeiro momento, quase um ato de violação. E isso deixou as pessoas muito travadas, né? Muito invadidas mesmo. E essa invasão gerou um dano emocional, um dano psicológico intenso, real, para as pessoas. Eu queria salientar algo que eu fui ouvindo e tal, que foi falado aqui, que eu acho importantíssimo, que é a questão da invisibilidade, que essa questão é uma questão contundente nas relações, eu penso, né, que não seja somente nas relações de trabalho, mas nas relações. Sim, né? lógico. A invisibilidade, a questão da confiança para que a gente possa estabelecer as relações, né, tanto fora quanto dentro do ambiente organizacional, e essa questão da competitividade e a solidão dentro da competitividade, e o que você falou do top and down, né, da questão do esmagar o ser humano. Existem seres humanos que estão esmagados dentro desse ambiente. Verdade. Você falou assim, de uma forma tão apropriada, tão esclarecedora, né? Eu vejo assim, que as pessoas, elas, que a gente vê com a queixa organizacional, né, com a queixa do trabalho, como uma simulação ou que deflagra a ideação suicida, não é que elas estejam de fato pensando na morte, né? Elas pensam na morte como consequência de algo que elas não suportam mais. Elas chegam dentro do consultório e dizem, tem algo que eu não suporto mais. A questão toda que me intriga é que esse algo, que está entre aspas, não é nomeado pela pessoa, não é reconhecido pela pessoa. Eu acho crucial que a gente possa falar sobre isso, porque esse algo, ele aciona dentro da pessoa um medo de perder o emprego, um medo de perder qualidade de vida, um medo de perder relações, porque relações parentais estão ligadas ao trabalho, estão ligadas ao conforto, estão ligadas à sustentabilidade familiar, né? Posso te dar um dado? Sim, vamos conversar. Numa das pesquisas, a pessoa que mais se engaja, mais produz, mais cresce, mais tem visibilidade, reconhecimento, etc., quando a organização trabalha, a empresa, por alguma razão, não quer mais esse indivíduo, simplesmente vai retirando dele, né, todo esse reconhecimento. Isso leva a uma quebra brutal do indivíduo. E você sabe, você trabalha, então, com empresas, né? A pior situação é quando um cara que era muito bom é colocado na geladeira. Sim. Aí, isso tem um efeito catastrófico, muito trágico, nesse tipo de executivo. E há um quadro onde, eventualmente, pode levar, né, a esse alto extremo, viu, Fátima? Uhum. Isso também faz parte das nossas pesquisas. Sim, é quando a gente vai falar da preparação para a aposentadoria, porque parece que as pessoas vão, assim como os elefantes, né? Eles vão para um isolamento e vão para a morte. Não é uma preparação para uma outra qualidade de vida, um outro tipo de vida, é uma preparação para a morte. Muitas pessoas entendem dessa forma, e muitas optam por morrer, das várias formas, né? Das várias formas que há de morrer. Algumas pessoas optam pela morte, que a gente vai chamar da morte em vida, né? Sim. Você tem razão, Fátima. E o que me preocupa como clínico, né? Eu sou clínico do trabalho, né? Como você pode ver, e também clínico de consultório. Então, eu transito entre essas duas clínicas. E o que eu tenho visto é que a clínica de consultório está atravessada agora por essas questões contundentes do mundo do trabalho. Por quê?
Porque uma das pesquisas nossas mostra que dentro do trabalho e fora do trabalho, o dentro do trabalho, dependendo das condições, contamina o fora do trabalho de tal maneira que leva, por exemplo, à desagregação de famílias. Sim. Né? Ou seja, tem muita gente que fala, mas se a gente não tem uma boa vida dentro do trabalho, vamos tentar pelo menos compensar fora. É legal, é importante, mas tem limite. Uhum. Né? Como a meditação tem limite, como, né, aqueles joguinhos. Eu não sou contra no sentido de que não se deva, né, fazer essas coisas. Eu só questionei o limite dessas medidas porque não pega a razão estrutural real. E se você, como clínica, você sabe que se você não vai fundo, e você ficar no plano somente dos sintomas, né? É importante, quando você está com dor de cabeça, tomar um analgésico, né? Mas se você tiver com tumor cerebral, você toma analgésico. Sim, perfeito, perfeito. Uma coisa que me intriga é o fato, quando a gente está na relação com a empresa, quando nós fazemos algum tipo de ação dentro da empresa, existe uma quantidade enorme de participação, de pessoas que participam, e os caminhos ficam abertos para o acesso das pessoas de forma individualizada e de forma ética, ou seja, sigilosa, né? Procurar orientação, ajuda, apoio, psicoterapia, e as pessoas têm ainda receio de procurar alternativas, como se ainda houvesse, e há, né? Como se não, ainda há, o enorme tabu do eu não estou bem. Isso é uma coisa, mas tem uma coisa mais profunda, viu, Fátima? Infelizmente, eu tenho muitos amigos clínicos, mas que desconhecem o mundo do trabalho nessa profundidade. E, muitas vezes, a clínica do consultório pode estar mexendo, né, nas defesas de alguém para sobreviver. E uma coisa é você fazer isso na clínica do consultório para o desenvolvimento do indivíduo, mas se você fizer isso sem conhecer que aquilo é necessário para a sobrevivência do indivíduo no trabalho, você está desarmando em vez de armando. Sim. Né? E por isso uma muitos... compreensão do personagem. Por isso muitos, quando recusam, é porque inconscientemente intuem que ele está melhor daquele jeito, pelo menos, do que uma alternativa que ele parece perigosa. Sim. Tem isso também. Não estou dizendo que não seja fundamental dar alternativa, pelo contrário, sou como você, quero mais ajudar e abrir espaço, etc, etc. Mas como clínico do trabalho, né? Por isso nós criamos o Instituto e meus amigos, para oferecer às empresas uma compreensão diferente, né, do que é adoecimento, o que é criar condições favoráveis para as pessoas serem saudáveis, né? E Cristóvão Dejoux define muito, ultimamente, devemos produzir situações de emancipação para as pessoas poderem crescer, amadurecer, etc, etc. Só que a gente tem que atravessar o universo da psicopatologia, infelizmente. Sim. Eu compreendo perfeitamente. São dois universos dentro de um mesmo indivíduo que não competem um com o outro, mas é o exercício da pessoa, da própria pessoa no trabalho, né? E a pessoa quem ela é no exercício próprio dela. Sim. Naquele momento de intimidade. Sim. Eu compreendo isso. Sim, eu compreendo isso perfeitamente. Sim. E é muito importante que as pessoas possam compreender também que nós nos representamos nos ambientes onde vamos, mas nós precisamos nos representar e não representar o ideal emprestado de alguém, né, ou de alguma coisa. E isso leva a um quadro que a gente também detectou, que é pensamento por empréstimo. E aí, o cara não pensa por si, percebe? É sempre por empréstimo. No mundo organizacional, você sabe, pensamento por empréstimo aparece de várias formas. Por exemplo, quando você usa os clichês dos gurus, quando você usa conceitos criados para você ser cada vez mais, né, produtivo. Mais reconhecido. E é tudo, e todo
muitos heads e gestores também pensam por empréstimo e impõem para os outros, e aí todo mundo passa a ter que pensar também por empréstimo. E aí a originalidade, o ser mesmo de cada um, etc., simplesmente não vai ter espaço. Sim. O eu verdadeiro, o eu real, o criativo, produtivo. Sim. Não tem nem condições de aparecer. E, com o tempo, você sabe que pode, inclusive, haver deterioração desse eu. Esse é o problema. Sim. Esse é o problema. Com certeza. Da pessoa, ela mesma, desaparecer. Exato. A ponto de nossas pesquisas, a pessoa sentir de uma inutilidade tal que faz com que, você sabe, o inútil se sente um nada. Isso. Um nada é um vivo morto, né? Sim. Clinicamente falando. Sim. E aí é grave. Aí é grave. Sim. Esse sentimento de nenhuma representatividade, nem diante de si mesmo. Isso. Nem diante de si mesmo. Isso. Você captou bem. É por aí mesmo. Isso, porque diante de si mesmo ainda pode haver, mesmo que por um ideal, uma esperança de existência, uma esperança de alcançar um lugar, né? Isso. Agora, o problema é quando tudo isso é solapado, né? Sim. E tem organizações cruéis que fazem isso. Sim. Espero ter contribuído. Certamente. Aí tem horário aí que você deu. Estamos bem, estamos todos bem. Eu agradeço muito, professor Seixas, muito mesmo a sua participação. Espero que a gente consiga se ver em outras ocasiões, poder levar informação às pessoas, que a gente aqui da plataforma, e eu especialmente coordeno tecnicamente a plataforma, entendo ser de extrema importância a gente levar informação segura, informação contextualizada dentro dos protocolos científicos. A ciência e o conhecimento técnico, eles precisam vir em primeiro lugar. Com certeza. O que a gente precisa... Tem toda uma epistemologia por trás, que a gente defende, metodologia rigorosa, né? E temos... Bom, nós somos, né, pela ciência, né, Fábio? Exatamente. A ciência, sempre a ciência. Com certeza. Com certeza. O resto é fofoca. Para mim foi... Eu quero agradecer pelo seu convite, agora já publicamente, eu já tinha agradecido antes aí, mas te vendo, e obrigado por você nos oferecer esse espaço para trocarmos e compartilharmos, né? Muito obrigada. Você tem o seu instituto e eu tenho o meu, e podemos trocar figurinhas. Com certeza. Tá bem? Com certeza. Muito obrigada, professor. Sigamos em paz. Sim. E vamos nos encontrar numa outra oportunidade. Tá certo. Então, muito obrigada mesmo pela sua brilhante apresentação. Obrigada. Tá bem. Depois você me manda o feedback do pessoal que assistiu. Com certeza. Por favor. Espero ter contribuído. Com certeza. Muito obrigada, viu? Falou, então. Até a próxima. Tchau, até a próxima. Tchau.